Você que vem fomentando toda essa polarização social, aí, né, para o Mota, você é um deles, né, Plínio? Olha, gente, eu vou falar para vocês, mas nem na minha folga, viu, Melo? Esse povo me dá folga, viu? Não me dão. Ontem à noite eu recebi a informação e depois fui apurar, hoje está aí, lá na revista fórum.com.br, de que ontem foi comemorado, celebrado um jantar na casa do João Dória, com golpistas históricos, com a burguesia paulistana, né? O início da tentativa de golpe, que a gente antecipou aqui, viu, gente? A gente antecipou aqui, eu vou mostrar como é que a gente antecipou isso em maio, que é o grande conchavo, o grande convescote daquela antiga estrutura burguesa, né, que se uniu para derrubar Dilma em 2016 e colocar o Temer, segue agindo, e ontem se reuniram na casa do João Dória para um jantar em homenagem ao Hugo Mota, segundo o João Dória, o herói do Brasil, viu, Ivan, Ana, Melo e os amigos que estão por aqui. Não para, viu, gente? Acho que escancarou já. Eu acho que foi escancarado aí esse embate na defesa de quem defende interesses de quem. Né? O Hugo Mota soltou esse vídeo do Ivan Valente, aí o Hugo Mota soltou nas redes dele, e hoje é a manchete da agência Câmara, que ele tem usado, justamente ele fala, não, porque quem está polarizando é o governo, porque está interferindo no funcionamento da Câmara. Nada. É o golpe dos ricaços em curso, capitaneado pela terceira via, que une mídia liberal, sistema financeiro, Faria Lima ali, com o Centrão e bolsonaristas. Então, vamos falar um pouco desse jantar de ontem, viu, Ivan, Ana e Melo, e depois a gente dá um contexto maior de tudo que está acontecendo aí nesse cenário político, que eu acho que é o cenário político ideal que deveria ter começado lá atrás. Então, daí, ó, o golpe dos ricaços, né? O Dória reuniu empresários do Centrão bolsonaristas nesse jantar para homenagear o Mota, né? Ele colocou essa foto aí, olha que belezinha, essa foto nas redes sociais dele, o João Dória. Ontem começou esse jantar, era 15 para as 10 da noite. É aqui, ó. Ele diz aqui, ó, recebemos em nossa casa para jantar o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal. Hugo tem se revelado uma grande liderança dedicado às causas do Brasil. O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza. O país espera gestões públicas eficientes e comprometidas com o controle fiscal. É sempre essa ladainha que foi colocado pelo Dória, que no discurso, antes de entregar uma plaquinha de acrílico, eles gostam, né, de medalhinha, de plaquinha, essas coisas. O Dória escancarou que ele fez lobby junto ao Mota, dizendo o seguinte, abre aspas para o discurso do Dória. Ele se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, mas sim uma decisão a favor do Brasil. Eu mandei uma mensagem para ele essa semana e agora reafirmo, Hugo Mota, você é o herói do Brasil. Ou seja, lobby escancarado da burguesia paulista pelo golpe dos ricaços, viu, Ivan? Será que ele repetiu essa cena aqui, ó, Plínio, nesse jantar com o Dória, depois, mais tarde, ali, né? Começou tarde esse jantar, você falou, né? Já quase 10 horas. Será que lá pelas tantas da madrugada, o herói do Brasil, como diz o João Dória, repetiu essa cena aqui? Porque eu peguei como gancho aqui o comentário da Rejane Guerreiro. Será que tomou uma no gargalo, né? Que essa imagem do Hugo Mota viralizou recentemente, foi no São João, aí na Paraíba, que ele resolveu fazer um desafio e virar esse uísque Chivas aí em 200, que é coisa de rico também, né, Plínio? O golpe dos ricaços, né? Quem gosta de uísque sabe que esse Chivas aí não é barato não, né? Mas, enfim. Agora, Plínio,
isso já havia sido anunciado, né? Você já tinha falado aqui no Fórum Café lá atrás, antes dele pautar a urgência, né, da derrubada do IOF, que isso estava sendo tramado, né? E o governo agora decide acionar o STF. Você acha que vai ter aí uma vingança ainda maior do Hugo Mota, isso indo para o STF? A gente estava aqui reproduzindo as ameaças dele, em que ele sinaliza tensionar ainda mais caso isso vá para o STF. O governo Lula já teria decidido judicializar, né? Olha, Ivan, o que está acontecendo agora, eu estava falando, eu acho interessante, porque é um debate que já deveria ter sido feito lá atrás, para mim, principalmente na época da campanha eleitoral, que o Lula ensaiou isso. Mas depois que entrou no governo, a gente até entende, porque tem toda a pressão do sistema financeiro, dos financistas, que é ligado a grupos de interesses, né, em torno da política econômica. Mas o debate sempre girou em torno da política econômica. A gente sempre fala que, quando se trata de defesa do neoliberalismo, o Centrão, o bolsonarismo, o Tarcísio Gomes de Freitas, a Globo, a Folha, falam a mesma língua. E é aí que eu acredito, viu, Ana, que está o princípio do debate entre o que diferencia o governo Lula e o campo progressista do resto, né? Da direita, da ultradireita, da centro-direita, né? Ontem, quem estava no jantarzinho com ele? Porque o Dória, ele tem uma certa rusga com o Tarcísio. Então, estava o Felício Ramute, vice-governador, estava o Gilberto Kassab, tá? Que é o assessor especial do Tarcísio. E, enquanto isso, tem uma outra matéria no UOL que eu acho interessante, que é daquela Raquel Landim, da jornalista Raquel Landim, que era da Jovem Pan, e tem trânsito com o Tarcísio, né? Dizendo que o Tarcísio já comunicou ao empresariado que ele vai dar um indulto ao Bolsonaro sem restituir os direitos políticos do Bolsonaro. Ou seja, o que a gente antecipou aqui, e olha, antecipamos em maio, viu? Vou até colocar aqui, viu, Ivan? Dá licença aqui de eu tirar essa foto bonita aí do Mota, mas isso aqui, ó, a gente deu em maio, gente. Ó, lá em Nova York foi tramado esse golpe, né? Burguesia brasileira se reúne em Nova York com a terceira via. É o mesmo grupo. Então, quem estava, por exemplo, representando essa burguesia lá no jantar do Mota, em homenagem ao Mota? O Henrique Meirelles, que é o secretário de Fazenda do Tarcísio, mas ele é o grande lobista do sistema financeiro. Aliás, o Lula 1 e 2 só conseguiu um pouco de espaço para governar porque o Meirelles foi para a Fazenda para dar esse espaço, nesse acordo com o sistema financeiro. Hoje ele não está mais lá, né? Quem estava lá também? O Alban, da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, viu, Melo? O Alban é aquele que abandonou a comitiva que estava com o Alckmin na China porque ele fez uma birra lá, porque o governo sinalizou um reajuste no PIS/COFINS. Ele abandonou a comitiva, né? E isso aqui a gente já tinha retratado. Foi aquele encontro na semana que o João Dória promoveu aquele evento lobista anual que acontece em Nova York, que não tinha representante do governo, mas tinha Tarcísio lá em Nova York essa semana. Foi um feriadão, vocês vão até lembrar, teve um feriadão no Congresso, uma semana que não teve nada no Congresso, porque estava o Hugo Mota na capa aí da Lídia, ó, da revista na época, ele estava aqui já, ó. Tava o Tarcísio, tava o João Camargo da CNN, tava o Michel Temer, tava todo mundo em Nova York reunido justamente para costurar isso aí. E é interessante, viu, gente, só para a gente concluir aqui e seguir o debate, que assim, no sábado eu dei uma matéria, viu, Melo, sobre a edição da Folha, declarando, usando... Sabe qual que era a manchete da Folha no sábado, gente? Risco PCC na economia. Eles
pensaram umas frases de fontes anônimas para falar que a economia agora tem o risco PCC. Ou seja, existe, isso que a gente está falando aqui, ó, é o golpe dos ricaços. Gente, é a continuidade do que aconteceu em 2017 e a gente sabe. E hoje o governo tem a chance, o governo Lula, e eu acho que é interessante, é isso que eu estou falando, de expor, revelar. Eu falei com gente lá da Secom, viu, gente? Tem que expor, tem que revelar quem o governo Lula realmente defende, que são os pobres, que são as pessoas que precisam entrar, precisam de projetos sociais, precisam de Minha Casa Minha Vida, precisam de reajuste na saúde e educação, que é justamente o que esse grupo quer cortar. É esse grupo vinculado ao bolsonarismo, ao centrão, ao sistema financeiro e à mídia liberal. Então, eu acho ótimo que venha esse embate, porque é aí que a gente debate machismo, que a gente debate misoginia, né? Porque eu garanto para vocês que não tinha mulher, não tinha negro ontem na casa do Dória, viu? Garanto para vocês. Só homem branco, endinheirado, ricaço. Então, tem o caráter misógino, tem o caráter machista, tem o caráter transfóbico, tudo isso aí está dentro de uma pauta que se chama embate financeiro, econômico, que é o que a gente está vendo agora. Né? E por isso que tem que polarizar mesmo, né, Plínio? Polarizar é demarcar lado, né? Nós estamos desse lado, eles estão daqueles. Ali eles defendem os ricaços, eles defendem os endinheirados. Desse lado aqui se defende a população, né? Essa polarização que tem que ser feita mesmo, para ficar claro de que lado cada um está. Olha só, tem um vídeo aqui que o Melo tinha sugerido, inclusive, que é um novo vídeo preparado pelo PT, com inteligência artificial e tudo mais, falando da taxação BBB, que é o quê? Bancos, bets e bilionários, né? Por isso que eles estão chamando de taxação BBB, que é isso que o governo está mirando, né? Com a taxação, com o aumento do IOF, é o que o governo está mirando com o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? Taxando os mais ricos para compensar a isenção de quem ganha até 5 mil. Bancos, bets e bilionários. É por isso que estão investindo contra o governo Lula. O governo Lula tem dado algumas respostas, pretende mandar para o STF. A gente trouxe aqui o vídeo do Fernando Haddad, né? Destruindo Bolsonaro, mandando recado para o Gumota. E aí, em outra frente, a gente tem o PT também trabalhando em várias campanhas nesse sentido. Vamos acompanhar esse vídeo, depois a gente comenta. Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresmin? Relaxa. Boteco do Brás, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Vamos rachar essa conta do jeito certo. Agora imagine que essa mesa é um país que paga suas contas com a contribuição de todos, mas onde os super ricos pagam proporcionalmente bem menos do que a gigantesca maioria. Assim tem sido o Brasil até hoje, mas o governo Lula quer fazer uma mudança histórica nessa injustiça com um novo IR, porque imposto é necessário, mas justiça também é. É a taxação dos super ricos e das plataformas de apostas, que ganham muito dinheiro e pagam pouco ou quase nada de imposto. Taxação BBB. Bilionários, bucks e bets. Novo IR é justiça histórica. Justiça de verdade. Ótimo. Não é? Eu tenho achado ótimo. Porque acho que escancara, né, Melo? Que é isso aí que está acontecendo. Gente, é isso que sempre aconteceu no Brasil. Sabe, a gente está vivendo uma oportunidade de entrar numa seara, numa discussão que o Paulo Freire dizia lá atrás. Porque esses caras que estão aí, principalmente esses neopolíticos, viu? Ivan, Ana, o Melo, os amigos aqui do chat, que se alçaram à política na esteira do neofascismo do Bolsonaro, né? Lembra muito aquela frase do
Porque eles não fazem parte dessa burguesia histórica. Só que é o seguinte, quando a pessoa tem essa oportunidade, dá o poder para a pessoa, você conhece a pessoa. O sonho do oprimido é ser o opressor. Então, hoje, o Julinho acabou de subir, por exemplo, numa matéria lá na revista Fórum.com.br, Guilherme Derrite, capitão Derrite da PM, secretário de Segurança Pública de São Paulo, está construindo uma casa, num condomínio de luxo em Porto Feliz, de 3 milhões de reais. 180 mil só em madeira nobre da Amazônia. Tá lá na revista Fórum.com.br. Então, esses que estão entrando na política agora, aquele Abílio Diniz, Nicolas Ferreira, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, essa ultradireita neofascista, bolsonarista, esse Hugo Mota que bebe uísque no gargalo, né, representa essas pessoas. Representa o Derrite, que está construindo uma casa de 3 milhões. Representa o outro lá que, semana passada, eu esqueci o nome dele, que pegou 2,2 milhões em emenda Pix para asfaltar a rua do condomínio que tem mansão, tem castelo árabe, Melo. Tem mansão de 50 milhões. É isso que eles querem. É isso que eles querem continuar lá com a emenda Pix, o orçamento secreto. Eles não querem mexer nesse andar. Porque essas pessoas, né, esses que estão entrando para a política agora através do bolsonarismo, eles querem estar do lado do opressor. Eles querem puxar saco da Faria Lima, né, como o Mota fez ontem, para receber uma plaquinha de acrílico, que nem ele recebeu ontem lá da mão do Dória, para assim, eu represento vocês, então vamos lá pisar no pescoço daqueles que precisam de educação, de saúde, daqueles que precisam de um aumento real do salário mínimo, que precisam de um aumento real da aposentadoria. Tá? Porque é isso que eles querem. Eles querem que os ricos não paguem impostos para cortar na saúde e educação no aumento real do salário mínimo da aposentadoria. É isso que tem que ser colocado. E está sendo colocado nesses vídeos que ilustram, né? Criam uma imagem que é importante na cabeça das pessoas. Né? Eu acho que é um embate histórico que a gente está vivendo, viu, Ivan? Ô, Plínio, a Aninha e pessoal aqui do chat, vendo essa história daí, eu me lembro de uma situação que teve aqui numa eleição no Rio de Janeiro com o Leonel de Moura Brizola. Ele era candidato e os adversários seria mais ou menos como se fosse hoje o Dória, o Tarcísio, Bolsonaro, essa reunião, Temer. E ele pegou e falando dos adversários, aí ele saiu falando um por um e falou assim, são 5 contra o Brizola e o povo contra os 5. É isso que vai acontecer, eles vão se unir contra o Lula e o povo contra eles. É isso.